tenho certeza que Deus vai falar ao nosso coração nesta noite. Você crê nisso? Eu também creio. Então eu vou convidar você, sem mais demoras, fique de pé com a sua Bíblia, por favor. Abra comigo em Provérbios, capítulo 23. Provérbios, capítulo 23. Vamos falar sobre um tema que tem caído no esquecimento nos últimos dias. Vamos falar sobre a verdade. A verdade tem sido deixada de lado. Hoje tudo é muito falso, tudo muito falsificado. Você acessa a rede social e aquele que está lá não é aquele que está falando com você. Fez lá um perfil fake. A notícia não é a notícia da verdade, é uma notícia fake. Então nós estamos entrando na era do ilusório e estamos esquecendo da verdade. Provérbios 23, versículo 22, diz assim a palavra do Senhor: ouve a teu pai que te gerou, e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. Compra a verdade e não a vendas. Compra a sabedoria, a instrução e o entendimento. Vamos orar? Feche seus olhos. Te agradecemos, ó Deus, desde já pela tua palavra lida. Te pedimos que possamos guardar no nosso coração, nos faça sempre lembrar da tua palavra. Que teu Santo Espírito nos ajude, Senhor, a compreender a tua vontade. Fala conosco nesta noite, assim nós te pedimos, desde já te agradecemos por tudo, em o nome de Jesus. Que todos digam amém. Você pode tomar o seu lugar. Estava já fazendo aqui, então, uma pequena introdução sobre a questão da verdade, que tem sido deixado de lado. E me fez lembrar aqui, aqueles momentos, quem já ouviu o conselho do seu pai e da sua mãe, e por algum motivo não quis cumprir, obedecer, ou simplesmente dar crédito àquilo como uma verdade. Eu gosto sempre de dizer isso à igreja: os pais deveriam ter um posicionamento baseado na verdade. Isso desde a criança bem pequenininha. É muito triste quando o pai, se você tem esse hábito, eu espero que o Espírito Santo fale no teu coração, quando a criança chora, o pai vai sair, e aí o pai no seu hábito diz: não, fica aí, eu vou ali e já volto, e quando voltar eu trago uma bala para você. A criança acredita naquilo como verdade. E aí muitas das vezes o pai vai e demora um dia inteiro fora porque ele tem que trabalhar. Então ele não falou a verdade. E quando ele volta, ele não traz a palavra que prometeu. Uma segunda mentira. O pai está então semeando a ilusão, a mentira, a promessa que não vai ser cumprida. Logicamente abre-se uma brecha, não apenas no mundo espiritual, mas no coração dessa criança, para que ela acredite nas mentiras que o mundo vai pregar para ela. E aí eu digo que nós estamos usando a palavra da verdade muito menos do que deveríamos usar. Gosto desse ditado, que a verdade seja dita. A verdade por si só é absoluta. E quando nós lemos a palavra de Deus, entendemos sobre a verdade de Deus para as nossas vidas. Então, como eu falava sobre o pai, sobre a mãe, talvez você já tenha passado sobre isso, vivido esse momento, você recebendo um conselho do seu pai, da sua mãe, e você não ouviu, talvez não tenha dado crédito como algo verdadeiro. O tempo passa e você, ao vento, começa a dizer: ah, se eu tivesse ouvido a minha mãe, ah, se eu tivesse ouvido o conselho do meu pai. Quantos de nós pode ter vivido essa circunstância, desse desabafo ao vento? O grande momento da nossa vida, querido, é experimentarmos dos nossos erros e proporcionar em nós um arrependimento, para que haja amadurecimento. Os erros cometidos na vida servem para amadurecer e não jogar você para baixo. Se você em algum momento errou e sente dificuldade de se levantar, você precisa ouvir isso. O que na verdade acontece é que Deus permite que a gente erre, para que a gente venha se arrepender, nos arrependermos dia a dia, e através desse arrependimento haja um amadurecimento.
Pela manhã eu falava o que é o amadurecimento. O amadurecimento não é só a idade, não são os cabelos brancos ou os cabelos que não existem mais. Isso não é amadurecimento, isso é envelhecimento. O amadurecimento vem de dentro. Nós aprendemos com a vida. Nós temos duas formas de aprender: ou ouvindo os conselhos de quem já viveu, ou experimentando viver nós mesmos. Essa é a parte mais perigosa. A gente deixa de ouvir os conselhos do pai e da mãe, como diz aqui Provérbios. Deixamos de ouvir o pai, muitas vezes desprezamos a palavra da mãe, porque provavelmente o pai e a mãe já tenham semeado uma mentira. Então, na hora de falar a verdade, pode ser que o filho não acredite mais, fica na desconfiança. Será que isso realmente... Será que minha mãe está falando isso? Né? Será que ela não está exagerando? Ah, não, mãe, hoje não vou ouvir não. E aí tem um ditado secular que diz: se o conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Mas conselho é bom, depende de quem vem. Aqui, né, Provérbios, e acreditamos Salomão ter dito isso, ele aconselha a ouvir o pai que te gerou. A preocupação não para a sociedade de hoje, que essa ideia de gerar ou adotar já está muito confusa, mas ele está falando de uma época que era aquele que havia feito a criança. Vai nos arremeter ao pai da carne, mas também nos arremete muito facilmente a Deus. Ouve o teu pai que te gerou, que te deu vida. Dá aí conselhos aos teus filhos. E nós estamos diante de uma palavra que para nós é o conselho de Deus. E aí, ele voltando para a família: não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer, ou seja, não a abandone. Ainda há verdade naquele coração, porque há amadurecimento, há o conhecimento da vida que nós ainda não desfrutamos. Eu lembro de uma ocasião, eu trabalhava num banco que já faliu, um conglomerado bancário, e aí o banco foi vendido para outra empresa, uma multinacional. E havia naquela época, o bancário, hoje é muito terceirizado, mas naquela época todo mundo era bancário. A cozinheira recebia como bancário, era os sindicatos bancários, o motorista do caminhão. Então, transportar, hoje é tudo terceirizado, muito mais fácil de lidar, entre aspas, mas naquela época todo mundo era bancário e isso era muito pesado para o banco. O banco estava para falir. E aí foi vendido, arrematado por um outro banco, e eles disseram aos diretores, eu trabalhava na área da diretoria, e eles disseram: olha, nós vamos ter que demitir muita gente, vamos demitir todos, temos que terceirizar. A terceirização estava já chegando ao Brasil. E eles disseram: vamos demitir todos. Aí começaram a demitir, primeiro, o baixo escalão, o salário mais baixo, que eles chamavam baixo escalão, foram demitidos, gerentes, muitos escriturários. Mas quando chegou na diretoria, um banco muito antigo, o extinto Banco Nacional, o Banco do Guarda-Chuva, havia ali homens que tinham quase 40 anos de banco, que se aposentaram e continuaram trabalhando, outros ainda iam se aposentar. Eles disseram: olha, duas coisas. Primeiro, demitimos, vai ficar caro demais, porque nós vamos ter que indenizá-los, e é muito dinheiro, vai ficar mais pesado para o banco. E tem outra coisa: nós estamos mandando embora pessoas com muita experiência no mercado, que talvez hoje não esteja adequado para a modernidade. Estávamos entrando na era da computação, e naquela época já havia muita dificuldade. Os mais jovens já tinham dificuldade, hoje não há essa dificuldade mais. Mas o que eles pensaram? Ao invés de demiti-los, olha o pensamento importante, inteligente, ao invés de demiti-los e gastar muito dinheiro com essas demissões, vamos fazer um projeto aqui de demissão voluntária. Quem pedir as contas, a gente faz um acordo. Mas olha só, eles estão já envelhecidos, muitos vão cuidar das suas famílias, mas vamos aproveitar isso. Eles alugaram um prédio na Avenida Rio Branco, prédio muito famoso, o RB1. Eles alugaram alguns andares e colocaram ali os mais antigos do banco. O que eles faziam? Nada. Eles recebiam salário para ficar exatamente ali, passando o dia, com todas as assinaturas de revistas, de jornais, com secretária, com tudo. Mas eles não tinham mais poder de decisão. Mas por que eles fizeram isso? Porque todas as vezes que na nova gestão o banco tivesse alguma dúvida, alguma dificuldade para lidar, eles iam lá e consultavam os mais velhos. O banco ganhou muito com isso. Primeiro, que foi um banco pioneiro no avanço, no cuidado da melhor idade, que na época era chamada apenas de terceira idade.
O banco tinha um projeto de qualidade de vida para aqueles diretores só pela idade deles. Por quê? Porque eles entendiam que o acúmulo de conhecimento, olha aí, trazia um amadurecimento que os mais novos gerentes não tinham. Então, eles tiveram uma visão aqui, mais ou menos parecida aqui com Provérbios, dizendo que esta era a verdade que devia ser comprada e não podia ser vendida mais. Se eles saíssem, saíram. E aí vem Provérbios dizendo: não despreze a tua mãe quando vier a envelhecer. Por quê? Porque dali ainda há muita sabedoria, muita experiência de vida. Talvez os pais, mães, avós não tenham o conhecimento da tecnologia, de como usar um aparelho moderno, mas espera aí, experiência de vida traz conhecimento e sabedoria. Então, quando o Provérbios faz esse conselho, está baseando numa verdade. Versículo 23: compra a verdade e não a vendas. Ora, se é para você obter um bem que não pode ser vendido, esse bem vale muito. Isso tem um valor incalculável e se atualiza. Você comprar, por exemplo, ouro, não é? Independente das subidas e descidas do mercado, o ouro é um mineral muito valorizado. Ele está sempre em alta. Ele é sempre uma situação que você pode vender e arrumar um dinheiro. Então, é como se ele estivesse dizendo: a verdade vale mais do que o ouro. Se você adquirir, não se desfaça dela. Valorize a verdade. Aí ele completa: compra sabedoria, instrução e entendimento. É uma metáfora apenas para dizer: olha, se envolva com a verdade da sua vida. Ouça conselho dos mais velhos. Raciocine um pouquinho e veja que são muitas coisas novas acontecendo no nosso mundo e nem todo mundo vai ter um bom conselho para lhe dar. Mas aquele que já passou uma dificuldade na vida e soube lidar com ela, talvez tenha uma palavra de saída para a tua própria história. Então, Provérbios vai acumulando isso em nós. Usar o ontem, talvez a gente não saiba usar o ontem como o mais antigo usa. A experiência de: olha, não seja muito afoito com a sua história, não queira você crescer rapidamente, ouve o conselho do teu pai e da tua mãe, não invista tudo. São conselhos assim que muitas vezes nós não queremos ouvir, e lá na frente começamos a fazer um desabafo ao vento. Ah, se eu tivesse ouvido meu pai e a minha mãe. Bom, queridos, é interessante que a Bíblia, ela é tida para nós como uma verdade absoluta. E aí, fazendo um trocadilho, é bem verdade que diante desta palavra há muitos que a utilizam para benefício próprio, criam suas próprias ideologias, inventam teologias, e eu gosto sempre de dizer que ninguém é portador da verdade absoluta. Nós apenas buscamos, procuramos entender, mas eu não sou o dono da verdade. Eu estou na oportunidade de ler esta palavra que é a verdade, e através do entendimento que o Espírito Santo vai trazer a você, você vai guardar no seu coração e vai esperar o fruto desta verdade. Se você se agrada de Deus, se você entende que a Bíblia é a palavra de Deus no conceito geral, você vai ouvir os conselhos do pastor através da mensagem, vai colocar no teu coração, e isso vai ser riqueza para a tua vida. E por que no coração? Provérbios 4, 23, sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque é de lá que procedem as saídas, as fontes da vida. Então nós não queremos apenas que você decore a Bíblia, queremos que você guarde a Bíblia, queremos que você use a verdade absoluta que está na vontade de Deus, e a partir daí você começa então a ser confrontado com a mentira do mundo. Porque ao sairmos daqui, imediatamente você liga a TV e o que você vê? Mentira. É um comercial que divulga um produto que não é aquilo tudo. É o preço que você coloca lá e as letras miúdas, na verdade, diz outro preço. É a novela, o filme, é o fake da vida que faz com que você chore ao assistir um filme ou assistir uma novela. Eu sei que aqui ninguém vê novela mais, está todo mundo liberto disso, graças a Deus. Mas você assiste um bom filme e você chora. E se alguém morre, você se esquece que ali é tinta, é ketchup. Mas você sente o pavor, o terror. Por que isso? Porque nós somos embalados pela mentira, não pela verdade. Se a verdade fosse intrínseca dentro de você, estivesse no teu coração, você não ia nem se emocionar tanto com um bom filme. Porque
Porque você sabe que aquilo tudo é uma fantasia, que pode nos arremeter à vida real. Sim, alguém já disse que a arte imita a vida e a vida imita a arte. Mas não é a verdade. É apenas algo ilusório. Então é interessante que a Bíblia vai, toda ela, desenvolver o tema da verdade. Que verdade é essa, pastor? A verdade absoluta. Alguém já teve aí a intenção de dizer que a verdade dói. Eu não concordo muito com isso. Eu sei que às vezes a revelação da verdade traz algumas dores. Mas outro alguém escreveu: o que faz doer não é a verdade que vem à tona, mas a mentira que a submergiu. Quando a verdade vem à tona, diz: meu Deus, fui descoberto, ou vou ter que revelar para tal coisa, a verdade dói. Não, querido. Aquela mentira que sufocou a verdade, é ela que está fazendo doer. Ela é culpada pela dor. A verdade deveria existir sempre, e aí não teria dor nenhuma. Mas nós vivemos num mundo de mentira, ilusório, gostamos da fantasia mais do que a vida real, e não conseguimos perceber esse universo de Deus, baseado numa palavra exatamente voltada para a verdade, verdade absoluta. Você quer ver uma coisa? Nós até gostamos da verdade. Quando recebemos uma mensagem lá no WhatsApp, no Facebook, a gente ama divulgar a verdade, a gente curte, a gente compartilha, mas muitas vezes a gente não vive aquilo que divulgamos. Olha aí, manda uma mensagem verdadeira apenas para cutucar o irmão, para cutucar alguém que fala mal de você. Aí você manda uma verdade para ele, mas talvez aquela verdade sirva para você e você não se apropriou dela. Você apenas curtiu, mandou uma piscadinha para alguém. Então, a verdade não é para ser curtida, irmãos. A verdade é para ser vivida, ela precisa fazer parte da nossa vida. Isso é muito difícil, é um comportamento que nós temos que nos acostumar. Não é tão fácil assim. Eu me converti já com 27 anos de idade, e aí eu pedia muito a Deus para ter uma vida pautada na verdade. Eu já tinha vivido muitas mentiras na minha vida, fui muito iludido, iludi muitas pessoas, e quando eu me converti, eu fiz uma oração a Deus. Primeiro eu pedi que eu nunca me desviasse, e continuo vigilante, porque não é só pedir a Deus e cruzar os braços e fazer o que quiser da vida, não. Isso depende mais de você do que de Deus. Mas eu dizia sempre: Senhor, me ajuda a não me desviar, porque de onde eu vim, quando eu voltar para lá, o inimigo vai arrebentar comigo. Lembra Jesus falando? O inimigo sai, deixa a casa vazia, e quando volta, traz outros 7 demônios com ele. O que ele está dizendo com isso? Que aquele que um dia experimentou a boa nova, experimentou os poderes do mundo espiritual, quando ele sai da presença de Deus, irmão, se não for misericórdia do Senhor, o inimigo acaba com ele. E muitos não conseguem retornar. Quando retorna, é a misericórdia de Deus que o trouxe. Então isso não é para todos, é muito difícil. E aí eu me lembro de ter entrado numa empresa e já convertido, e já não ainda pastoreando, mas bem envolvido com a obra de Deus, né? E quanto mais envolvido, mais na verdade você está. E tinha lá um gerente na empresa que ele gostava muito do inverso. Nunca vi um homem mentir tanto, irmãos. Mas ele era o Pinóquio. O Pinóquio esperto, ele conseguia esconder o nariz crescendo. Ele gostava de uma boa mentira, mas ele vivia aquilo, sabe? Ele não fazia só por maldade. Ele tinha isso como um hábito, algo que dava prazer. Então, teve uma vez que eu confrontei, algumas vezes, né? Nós nos confrontamos, mas teve uma ocasião interessante que ele gostava muito de atender o telefone, ou deixar as pessoas atenderem o telefone para ele, na sala dele. Ele era o gerente da empresa, eu era o auxiliar dele, e ele gostava de dizer assim: avisa que eu não estou. Se for fulano, avisa que eu não estou. Quem é? É fulano. Diz que eu morri, diz que eu estou no hospital. Ele gostava dessas coisas. E eu disse: o dia que ele fizer isso comigo vai dar problema, vai dar ruim, porque eu não vou mentir. E se ele me obrigar, ele vai me mandar embora. E aí aconteceu, um dia daqueles, ele estava lá todo cheio de problemas, né? Ele devia muitas pessoas e, lamentavelmente, todo mundo ligava para lá e mandava dizer que nunca estava. Teve uma vez que ele viu que uma pessoa que ia cobrar ele entrou por uma porta, ele se escondeu dentro de um caminhão, saiu escondido dentro do caminhão. Só voltou depois que ligou para saber se a pessoa já tinha ido embora. E ligou dizendo: avisa que eu estou de férias. Olha, o camarada levava 30 dias para voltar lá a cobrar. Ele gostava disso. Aí eu
Eu estava lá na sala, atendi o telefone. E esse sinal assim, meu chefe, eu atendi o telefone. Fulano, diga que eu não estou, diga que eu saí. Aí eu tampei o fone e disse: para eu dizer que você saiu, você vai ter que sair. Então sai da sala agora, que eu vou falar a verdade. Ele olhou com os olhos arregalados, mas ele tinha dificuldade de se envolver com a verdade. Ele gostava mesmo era da mentira. Eu olhei para ele e falei: meu querido, eu estou pedindo muito, só estou pedindo para você sair. Quando você sair, eu vou dizer: ele não está. Esta é a verdade. Não vou dizer que você pediu para sair ou se expor, mas eu vou dizer que você não está. Ele olhou e não entendeu muito bem. Saiu da sala. Eu disse: olha, ele não está aqui na sala no momento, quero deixar recado. Falei a verdade, anotei o recado. Quando ele voltou, olhou, sabia, você quase me complicou. Falei: não, você quase me complicou. Porque você sabe que eu sou cristão e um cristão não pode mentir. Mas eu também sou cristão. Falei: não sei qual é a sua igreja e nem vou divulgar a minha. Mas eu sou um cristão baseado na palavra, e a palavra é a verdade. Porque qualquer um pode dizer que é isso ou aquilo. E como eu sei que você mente muito, eu não acredito que você seja cristão. Aí a gente tinha umas situações assim difíceis, né? Mas ele se tornou meu amigo, graças a Deus. Mas eu não acreditava em nada do que ele dizia. Quando eu ligava para ele, tempos depois: olha, estou assim. Não acredito em você. Eu não posso acreditar em você. Por que isso, querido? Porque nós somos muito enraizados com a mentira e não vivemos no ambiente da verdade. Jesus estava sempre falando sobre isso. Abre sua Bíblia lá, Evangelho de João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31, 32, é um texto bem conhecido. Se você não tiver aí a destreza de achar a palavra, vai estar aí na TV. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31. Olha o que diz Jesus. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Então, para a gente ser discípulo e se dizer cristão, temos que permanecer na palavra dele. Versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará de quê? Da mentira. A primeira libertação nossa é por conta da mentira. Precisamos nos libertar de um ambiente pecaminoso envolvendo a mentira. Apocalipse vai dizer que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Não pode haver mentira num lugar que é pura verdade. Não combina. Então quando eu leio isso, eu também me vejo em dificuldade. Eu não posso deixar que a minha vida se envolva no ambiente da mentira. Eu tenho que ter consciência plena o que é verdade e o que é mentira. Eu tenho que procurar identificar isso para o meu próprio bem, querido. Se eu quero dar o reino dos céus, eu tenho que ser uma pessoa liberta da mentira. Eu tenho que buscar isso. Então, a primeira libertação diz respeito ao ambiente ilusório, mentiroso, fake, fantasioso, mágico. Mas, pastor, é tão difícil. Eu sei que é. Você já disse para o seu filho que se ele se comportar e passar de ano, Papai Noel vai dar um brinquedo novo para ele? Olha para mim, deixa de ser mentiroso, irmão. Diga: eu sou o teu Papai Noel, viu? Eu faço o juízo aqui, ó. Eu sou teu pai, se você for bonzinho, eu vou trazer. Por quê? A gente gosta, não é mais fácil dizer: ih, Papai Noel não trouxe não. Diga: não tenho dinheiro. É um ambiente que a gente não tem facilidade. A gente gosta muito da ideia da fantasia. Nós gostamos muito do que é fictício. Mas isso não combina com a vida de uma pessoa liberta. Nós precisamos nos libertar disso. Ah, pastor, mas há algum pecado? Não há pecado nenhum na fantasia. O problema é que nós nos acostumamos. Ih, pastor, eu já comprei até a roupa do Papai Noel para alegrar as crianças. Alegre as crianças. Fantasie-se de super-homem, de Batman, o que você quiser. Faz o que você achar melhor. Eu prefiro Chapolin Colorado. Mas diga que aquele personagem é você. Que aquele personagem é uma ilusão. Fale a verdade. Brinque
com o ilusório, mas fale a verdade. Não permita que haja uma troca entre a verdade e a mentira. Não pode, não se mistura, é água e óleo. Nós temos que estar atentos. Olha o versículo 36. Se, pois, o Filho, falando dele mesmo, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Louvado seja Deus. Jesus está falando essas palavras para os judeus que estavam se convertendo. Mas o problema, querido, que mesmo ele falando toda a verdade, o coração daqueles judeus já estavam contaminados com toda a mentira religiosa que já havia baseada na lei. Porque a lei era de difícil interpretação e os doutores da lei interpretavam do seu jeito. Eles chegavam para Jesus dizendo: olha aí, nós observamos a lei, nós guardamos o sábado, a lei diz que o sábado, Jesus, opa, está aqui alguém que é maior do que o sábado. Você vai deixar a sua ovelha morrer se ela cair no buraco no sábado? Que lei é essa? Quem interpretou essa lei? O homem. Então por isso eu digo, ninguém é dono da verdade. Nem o pastor Jabas, nem a Igreja Nova Vida, e ninguém que diga que é, não acredite. A verdade precisa ser um elemento da libertação através da ação da palavra com o Espírito Santo no teu coração. É o Espírito Santo que vai confirmar o que essa palavra está sendo dita para você. Isso precisa cair em nós, queridos, mas com paz, não com tumulto e angústia. Nós não podemos ouvir uma mensagem e sair atribulados da igreja. Não, descansa o teu coração. Isso aqui está sendo dito não para trazer julgo, mas para trazer libertação. Porque estamos pregando a palavra do Senhor. Então, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E aí o que Jesus fazia? Pregava a verdade e dizia: eu sou filho de Deus. Ninguém acreditava. Quem vai acreditar no filho de Maria, com José? Vieram lá de Nazaré. Será que tem alguma coisa boa em Nazaré? Interessante isso, né? Olha o preconceito já há 2000 anos atrás. Virá alguma coisa boa daquele bairrozinho lá, daquele lugar? Só tem pobre. Maria é pobre, Maria não é filha de rei, não é de linhagem pura. Eles começaram a colocar um monte de preconceitos. Jesus dizia o quê? Acredite quem quiser. Verdadeiramente, se você acreditar, você vai ser livre. Se você não acreditar, é continuar aprisionado. É a palavra que te liberta. Hoje nós poderíamos dizer que é culto de libertação. Você pode dizer glória a Deus por isso? Glória a Deus. Porque a visão de libertação que nós temos é totalmente contrária. Ah, pastor, aqui não tem culto de libertação? Como não? Há 11 anos, todos os cultos são de libertação. Porque se a palavra de Deus é pregada, é ela que liberta você de tudo nesse mundo. Louvado seja Deus. Basta que você abra o coração e receba. Não tem nada contra quando o mover especial, a oração especial. O povo fala: pastor, faz uma oração poderosa. E eu estou rouco hoje, irmão. Não dá para fazer oração poderosa, não. Por quê, queridos? Porque não existe oração fraca e oração forte. Existe oração verdadeira e oração que não chega nem no teto. Se você orar e em nome de Jesus concordar com a vontade do Pai, Ele que está lá, que ouve a tua oração, vai lhe abençoar. Você crê nisso? Glória a Deus. Então, o que Jesus está propondo? E aí ele entende que o coração desses homens estão endurecidos no pecado. O que ele precisava fazer? Selar aquela verdade para que a verdade não escapasse. O que acontece conosco, querido? Nós ouvimos muitas mensagens. Nós amamos ouvir os pastores, gostamos do pastor A, B, C, João, Joaquim, José, Java, qualquer um deles. A gente gosta de ouvir. Quanto mais eu ouço, mais eu me alimento. Mas espera aí. Se essa verdade é suficiente, você não precisa tanto disso. Porque uma vez liberto, liberto está. Não para sempre, porque no outro dia você vai estar envolvido com a mentira novamente. O mundo é uma mentira. O diabo está tentando dizer para você que você pode gastar a sua vida, que você vai ser eterno. E a palavra já mostrou que você não é eterno. Pelo contrário, somos fracos demais. Somos sensíveis a perder tudo que conquistamos da noite para o dia. Olha aí. E o mundo diz que não. Que você pode ter uma conta na Suíça, que você vai viver eternamente. Esses dias prenderam aquele homem cheio de barra de ouro. Ele já está numa idade bem avançada, né? Sabe o que eu fiz, irmãos? Eu comecei a calcular quantos anos ele precisaria para gastar aquele ouro todo que ele escondeu. Não sei quantas barras de ouro. Comecei a calcular a grama do ouro e eu
Meu Deus, esse homem teria que viver uns 500 anos para gastar tudo que ele roubou. Para que ele quer isso tudo se ele não vai viver nem mais 30? Irmão, eu estou sendo... Quem chegou aos 80 não espera viver até 110, 120. Na expectativa desse mundo, não mais. Os 80, eu espero chegar aos 80. Pastor, isso vai durar muito. Para de mentir para mim, irmãos. Do jeito que eu estou, 50, já estou mais para lá do que para cá. Aí se eu viver aos 80, 90, glória a Deus. Se Deus me der os 100, glória a Deus. Mas 110, 120, eu não preciso de muito para viver 120 anos. Porque eu não vou viver 120. Imagina 500 anos. Que é isso? Uma mentira que foi pregada. E o cidadão, confiando que aquilo tudo traria alegria e felicidade, seduziu para que ele roubasse. O que falta nele? Vamos ver aí João capítulo 14. Ó. Falta exatamente o que Jesus libera na vida daqueles homens. Evangelho de João capítulo 14, versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, olha aí, a fim de que esteja para sempre convosco. Quem é esse outro Consolador? O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará onde? Em vós, dentro de você, no teu coração. Lembra de Jesus, Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Uma revelação fresquinha. Essa porta lá de Apocalipse só tem maçaneta e fechadura pelo lado de dentro. Jesus, ele sequer coloca a mão na maçaneta do teu coração. Ele só faz isso. Bate. Se você quiser abrir, você pode abrir que ele vai entrar. Vai sentar no seu sofá. Ele diz que vai cear com você. Ele paga a conta porque ele está se convidando. E Jesus sempre paga a conta. Mas ele não vai entrar com a chave. Ele não entra pela janela. Ele não desce pela chaminé. Ele espera que você abra. E se você abrir, ele diz que vai cear com você. Imagina, querido, a mesa que Jesus Cristo tem preparado para todos nós. Oh, glória a Deus! Não dá para a gente imaginar, não dá nem para pensar. Que coisa linda! Então, perceba como o Espírito Santo vai trazer essa verdade. Capítulo 15, versículo 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, e ele repete, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Lembra o que eu falei? Quem revela se essa palavra é verdade? É o Espírito Santo ao teu coração. Eu não estou trazendo uma palavra de convencimento humano. Eu não estou lhe pedindo nada a não ser a sua atenção à palavra de Deus. Ao sair daqui, você vai juntar tudo isso que você ouviu, essas 5.000 palavras em 1 hora, e vai guardar aqui, ó. Vai pedir ao Espírito de Deus que habita em você. Você pode dizer glória a Deus por isso? Você vai pedir que Ele te traduza isso. Pastor Jarbas pregou, falou tanta coisa, talvez eu não tenha... Calma, querido. Deixa isso aí, amadurecer. Deixa isso aí ruminar dentro de você. O Espírito Santo está trabalhando no momento certo. Quando você estiver num momento de dificuldade, você vai lembrar dessa palavra. Quando você estiver numa situação difícil, quando a mentira tentar envolver você, você vai lembrar, porque uma das missões do Espírito Santo é fazer você lembrar do que você aprendeu. Então você vai lembrar dessa palavra e Deus vai te cobrar mais do que você possa imaginar. E Ele vai dizer, eu te amo, não minta, não se envolva, fale a verdade, e eis que estou convosco todos os dias, na verdade, até a consumação dos séculos. Então Ele quer te envolver com a verdade. O problema é que a gente é muito envolvido com as coisas desse mundo. A gente tem dificuldade de abrir mão. Então o que Jesus faz com eles? Testifica. É como se o Espírito Santo fosse a testemunha de tudo que Jesus disse. É como não? Exatamente. Não é comparativo. É exatamente. É só uma metáfora para dizer, o Espírito Santo é que diz, aquilo que Jesus disse na palavra dele é verdade. Olha aqui, aí mostra para a gente. Queridos, isso aqui é fato. Nós precisamos experimentar dessa verdade. A Bíblia é viva, ela tem a ver com a nossa história, ela foi escrita há muitos anos, sim. Ela não tem determinadas palavras fáceis de entender, sim, querido. Mas se você der ouvidos à voz do Senhor, Ele vai trazer libertação
libertação para a tua vida. E é essa libertação que nós precisamos para sermos vistos como cristãos nos dias de hoje. Porque a cada dia que passa, lembra aquela peneira? Pela manhã eu preguei da peneira de Pedro, né? Pedro dizendo: ó Senhor, estou contigo e não abro, vou contigo até a morte. Jesus: você não sabe de nada, Pedro. Satanás está pedindo para peneirar você. Se não fosse eu rogar ao Pai, ele já tinha ceifado a tua vida. E Pedro está cheio de si. Não, Senhor, eu estou firme, que nada, você vai me negar 3 vezes. Ele nega. Por que ele nega? Porque a palavra de Jesus é verdade. Ele quis mostrar o quê? Que Pedro ainda não estava preparado para ser chamado de cristão. Qual é a palavra que ele diz logo após a ceia? Quando você se converter. É uma bronca que Jesus dá. Primeiro você se converte. Como é que eu me converto? Mudando. Conversão é um retorno. Se eu estou indo em direção à mentira, eu faço a conversão, eu volto para a verdade. E aí depois que ele peca, depois que ele nega, melhor dizendo, ele amadurece. Aí lá na frente, Jesus ressurreto já com o seu corpo glorificado, diz: Pedro, você me ama, Pedro? Aí Pedro tem que reafirmar isso 3 vezes para anular a negação 3 vezes que ele fez. Então, entenda que Jesus ele usa isso, e a gente vai falar algumas verdades aqui importantes. Dá um pulinho em João 16, versículo 8, só para a gente entender. Jesus está falando ainda do selo, do Espírito Santo, que vai selar essa verdade em nós. Ó, versículo 8: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E aí ele vai explicar. Do pecado, porque não creem em mim. Jesus já falava do pecado, eles não acreditavam como devia. Lembra de João Batista dizendo: raça de víboras, convertam-se dos seus pecados? Perdeu a cabeça por falar a verdade. Não tem problema não. Fique tranquilo. O que Jesus vai dizer? Que o Espírito Santo é Ele que convence do pecado. Então não adianta te dar conselhos contra o pecado. O que eu preciso é te aconselhar a buscar o Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo estiver em você, se você sentir no teu coração esse poder maravilhoso de Deus que te faz estar na igreja, o que te traz à igreja? Você não veio aqui, como muitos fazem, com uma listinha de compra. Aí eu tenho que pedir tanta coisa para Deus hoje, é isso, isso, isso. Aí segunda-feira eu vou fechar negócio e eu vou fazer uma prova. Não, isso você pode fazer em qualquer lugar. Você pode falar com Deus no trem, no metrô, você pode apresentar. Aqui é lugar para você ouvi-lo. Não é para você falar, é para você ouvi-lo. Há momentos que nós falamos, e há momentos que nós ouvimos. Você não é daquele que ora 1 hora inteira e não deixa Deus falar com você. Meu Deus do céu, eu preciso disso. Ai Senhor, você sabe da minha luta, oh misericórdia. E você está falando 1 hora, não tem nem mais saliva. E aí você sai de lá aliviado. Você só desabafou. Você falou, mas não deixou Deus ouvir. Sabe o que nós precisamos muitas vezes? Uma oração de contemplação. O que é isso, pastor? É quando nós olhamos para o céu e falamos só isso: oh Pai, Tu sabes de tudo, Tu sabes que eu estou numa luta, mas ó, Tu é meu Pai, Tu és dono do ouro e da prata, eu confio em Ti, Senhor. Deus, fala comigo, Deus. Aí para um pouquinho, deixa Ele falar com você. Não fica igual tagarela. A matraca. Sabe de onde vem essa palavra matraca? Era uma falsa metralhadora que numa das guerras civis do Brasil eles inventaram para assustar o inimigo. Então eles fizeram um barulho. Era a famosa matraca 30, que virou desenho animado. Olha, pastor também é cultura, viu? Eu não sei onde é que você vai usar essa cultura não, mas tudo bem. Era só para assustar o inimigo. E muitas vezes, ao invés da gente ter um coração calmo com Deus, falar e deixar Ele falar, a gente fica igual uma matraca. Ai Deus, eu preciso disso, preciso daquilo, preciso não sei o quê. Hoje eu recebi um vídeo tão interessante do marido, né? Ele tentando falar com a esposa estava no celular. Ele escuta, não sei o quê, ele estava até em árabe, o irmão que mandou em árabe. A pessoa está em árabe, mas fica tranquilo, você vai entender tudo. E tá a esposa no celular, ele tentando conversar com a mulher, ele tomou o telefone da mão da mulher. Aí a mulher começou a disparar. Não parava de falar. O que ele fez? Devolveu o telefone para ela. Conseguiu acalmá-la. Tem horas que a gente tem que calar, irmãos, mas para prestar atenção ao que Deus tem para nós. Eu sei que é difícil.
Eu sei que a nossa vida é muito corrida, mas antes mesmo de você pedir, Deus já sabe o que você vai dizer. Então, por que falamos, pastor? A gente abre o coração para a graça de Deus. A gente declara para Ele o que a gente precisa. É lindo quando o Senhor se aproximava dos doentes, do cego. Olha, Jesus se aproximando do cego para perguntar: o que tu queres que eu te faça? Se é um cego abusadinho, eu quero um pacote de bala. Eu quero enxergar. Mas por que ele pedia isso? Mesmo sabendo a dificuldade? Porque nós temos que trazer para Deus as prioridades da nossa vida. Não pense que todo deficiente visual vai pedir a cura, porque muitos não acreditam na cura. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o Deus que nós pregamos nesse lugar é o Deus do impossível, que faz coisas inimagináveis. Louvado seja Deus. É o mesmo Deus de ontem, hoje e será eternamente. Não chegue para Ele com dúvida. Apresente o problema e confie. Se Ele quiser fazer, Ele vai fazer. Ele é Deus, Ele tem todo o poder. Não duvide do que Ele possa fazer. Abra o coração. Esqueça. A dúvida e a incredulidade também é uma mentira. Então eu vou trazer rapidamente 4 verdades aqui, lá em Salmo 39. Dá um pulinho comigo, Salmo 39. Nós abrimos o culto com este salmo, mas eu vou ler apenas 4 versículos. Salmo 39. 4 verdades que o salmista apresenta, e aqui é atribuída a Davi, esse salmo. E você sabe que Deus, segundo a Bíblia, Davi é um homem segundo o coração de Deus. Porque Davi erra, Davi peca, mas Davi busca o conserto. Então, ele está aqui apresentando o seu problema para Deus. Versículo 4, a primeira verdade: quando nos lembramos do quanto somos mortais, aí sim estamos fortalecidos, hein? Versículo 4: dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Ele está reconhecendo que o homem, assim como a Bíblia chama de vaidade, a palavra vaidade está remetida em muitas ocasiões, principalmente em Salmos e Provérbios, a passageiro. Vaidade no sentido de passa rápido. Para os nossos dias, vaidade é talvez uma soberba, um modismo, algo snob, mas também é passageiro. A moda de hoje não é a mesma de ontem. Ela pode até voltar. Então, quando o salmista fala de vaidade, está falando de passageiro. Davi tem esse conhecimento de que a vida dele vai passar muito rápido. E como isso acontece? Quando nós pensamos na morte. Quando nós pensamos o quanto somos fraquinhos, frágeis e passageiros, nós pensamos melhor sobre a vida. Então, normalmente eu tenho falado sobre isso. Olha como você deve lembrar, não viver pensando na morte. Viva a vida foi feita para ser vivida. Mas lembre-se que dependendo de como você vive, a morte vai se adiantando, hein? Dependendo de como nós escolhemos viver, a morte já está esperando só um motivo. Ela já vai cumprir o que apraz a ela. Já está determinado da gente ter um encontro com ela. A questão é que ela não tem poder sobre a nossa vida para dizer para onde a gente vai. Antes ela tinha esse poder, mas Jesus pegou todo o escrito de dívida e cravou aonde? Lá naquela cruz. Você pode dizer glória a Deus por isso? Então a morte ela só cumpre o papel de... Olha o barulho. Sonoplastia. Ela só passa a foice, mas ela não diz para onde você vai. Ela não tem poder sobre você. Quem tem poder sobre você é o Espírito de Deus que habita em você. Louvado seja o Senhor. E se você estiver arraigado nele, ele vai dizer: pode deixar a morte chegar, porque ela não vai dizer para onde você vai. Ela só vai passar a foice. Ela vai cumprir o papel dela. Ela é paga para isso. Ela vai querer receber o salário dela. Deixa tranquilo. Mas quem vai dar destino? Deus. É muito interessante isso, queridos, porque a gente tem uma visão muito distorcida. Eu vou falar já sobre bênção. Como nós somos confusos com essa ideia de bênção. Dá um pulinho, deixa aí em Salmos, não desmarca não. Dá um pulinho em Eclesiastes 7. Se você não quiser abrir, apenas acompanhe na TV. Eu vou ler para ser rápido. Olha o que Salomão diz: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração.
É fato, irmãos. Quando estamos num sepultamento, o que a gente faz? A gente olha lá o corpo, diz, um dia sou eu. Você nunca pensou assim? Tem que cuidar da minha vida, tem que consertar tanta coisa. Ele morreu de quê? Enfisema pulmonar, de tanto fumar. Preciso parar de fumar, né? A gente vai meditar bem na nossa vida quando a gente vê a morte na vida do outro, na história da vida do outro. A gente começa a meditar. Então Salomão diz, há mais sabedoria, é melhor ir à casa do luto do que no lugar onde tem sua festa. Porque na casa do luto nós refletimos o que realmente nós somos. Lembra qual era a oração do salmista? Senhor, faça-me conhecer os meus dias. Se eu soubesse quantos dias eu ainda tenho. Seja sincero, irmão. Se você saísse daqui com uma revelação daquelas que crente pentecostal gosta. Eu também sou pentecostal, mas eu tomo alguns cuidados, né? Você viu alguma coisa, pastor? Eu vejo. Vejo cabelos brancos, vejo carecas, vejo cabeludos. Você não vê mais nada? Não, eu só vejo o que a Bíblia manda dizer. Mas a gente gosta daquela ideia de quantos anos eu ainda tenho, hein? Se eu tivesse esse poder, eu diria, irmão, Deus mandou dizer para você que você só tem 3 meses de vida. É mesmo? Então eu vou me consertar, eu vou consertar tudo. Eu amo minha esposa, eu amo meus filhos. Filho, não viaja não, fica comigo. Por quê? Você só tem 3 meses. Aí a gente vive como se tivesse a eternidade. Abandonamos a família, não ligamos para os amigos, não vivemos a vida nos prazeres bons que nos traz alegria, nos entregamos, gastamos a vida de qualquer jeito. Vamos gastar tudo. Lembra daquele provérbio, daquela parábola do homem que vai juntar tudo no celeiro e depois diz, agora eu posso descansar. Jesus diz, louco, esta noite você levou tantos anos para construir um celeiro, levou tantos anos trabalhando para juntar o cereal, mas você não vai comer o cereal no café da manhã, porque esta noite pedirão a tua alma. Se eu soubesse, Jesus, por que o Senhor me avisou? Eu não ia ter tanto trabalho. É só uma parábola, é só uma história, mas tem tudo a ver com a nossa vida. Quando o salmista pede para conhecer o número de dias, é porque ele reconhece o quanto ele é frágil, mas ele quer ser forte, ele quer viver bem os seus dias. Então a primeira verdade é essa: quando nos lembramos do quanto somos mortais, aí nós nos lembramos que somos fortalecidos em Deus. E eu brinquei com a igreja, brinquei com a minha filha também, né? Quando a médica disse, ela perguntou, mas doutora, para que serve o apêndice? Ela disse, a medicina não descobriu. Aí eu brinquei com ela esse dia, eu falei, eu descobri, para lembrar que nós somos mortais, porque basta ele estourar e a gente morre, simples assim. Tudo tem um porquê para Deus, viu? Tudo tem motivo. A medicina não descobriu, mas tudo tem motivo. Deus não faz nada por acaso. Ele não está ali para ocupar espaço não, hein? Ele está ali para, Deus, lembrou que você pode morrer a qualquer momento? Porque tem gente que parece que não lembra. E o salmista, ele está nos ensinando uma grande verdade. Aí, volta para o Salmo 39, versículo 5, a segunda verdade é: a vida passa depressa demais e nem sempre aproveitamos bem. Versículo 5 do Salmo 39: deste aos meus dias o cumprimento de alguns palmos, a tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. A nossa vida é um vapor que se desvanece, diz o apóstolo Tiago. Lembra quando ele diz no capítulo 4, eis que amanhã farei tal coisa, o ano que vem viajarei, e Tiago diz, que sabedoria é essa? Você não pode contar os seus dias. Diga, se Deus quiser, se Deus me abençoar, se Deus me permitir, porque tudo depende de Deus. Não podemos esquecer isso, querido. Passa rápido demais. O salmista diz, na tua presença, o prazo da minha vida não é nada, porque tudo que vivemos é vaidade. Você já evangelizou alguém que disse para você, não está na hora de eu ir para a igreja não, deixa eu consertar umas coisinhas. Aí você tem que dizer para ele, quanto tempo você precisa? Não sei, quanto tempo você precisa? Porque eu vou orar a Deus para adiantar esse negócio. Você quer ver um não crente assustado? Brinca com ele e diz, olha, Deus está mostrando aqui,
Você só tem 2 dias. Para quê? Para viver? Não, vai para a igreja buscar Jesus. Porque o culto começa daqui a 2 dias. Você só tem 2 dias para brincar bastante. Porque enquanto você encontrar com Ele, acabou. Ele vai fazer de você uma nova criatura. E você vai viver para a glória dEle. Porque você nasceu para a glória dEle. Você não nasceu para viver a tua vida do jeito que você quer, não. Quem pode dizer que é dono da própria vida? Ninguém. Então, terceira verdade, amontoamos de tudo para não ficarmos com nada. Verso 6 do Salmo 39. Com efeito passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta. Olha aí, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. Você já pensou sobre isso? Aquele dinheirão todo que você tem debaixo do colchão, né? É para quem? Para quem você vai deixar? Que é isso, pastor? Eu estou saudável, eu acabei de fazer um check-up. Não, eu sei. Queira Deus que te dê muitos anos, mas de uma hora para outra, aquele dinheiro vai ficar para alguém. Você já definiu isso? Não. Irmão, viva hoje. Para de juntar dinheiro no colchão, vai viajar, vai passear, pega um avião, vai viver a tua vida, irmão. Mas eu tenho que deixar para os meus filhos, eles é que trabalham. Pastor duro esse, hein? Lógico, se eu puder deixar para os meus filhos, vou deixar um relógio, tem que trocar a bateria todo mês. O que ficar é para eles, mas eu não vivo pensando neles. Eu vivo pensando naquele que me deu todas as coisas para que eu pudesse usar. Aquele que me emprestou todas as coisas. Aquele que me dá a liberdade de, se eu quiser construir um celeiro, eu construo. Mas eu não nasci para construir celeiro. Eu não nasci para amontoar tesouros. Isso é ilusório, irmãos. Mas pastor, como é que tem muita gente? Eu sei disso. Inclusive pastores, lamentavelmente, né? Tem um amigo meu que trocou de carro esses dias, comprou um carro lindo, irmãos. Ele, além de ser pastor, ele é funcionário de uma boa empresa, tem toda a liberdade, né? Aí ele disse: meu Deus, eu nunca tinha sido assaltado, só foi trocar de carro. Eu falei: mas você comprou um carro que o ladrão gosta. Compra um Fusquinha para você ver. Se esse carrão, para todo mundo fica de olho. Mas para que isso? Aquele não te levava aos lugares? Ah, mas vai dar. O dinheiro faz. A gente gosta desse. Eu gosto de coisas boas. Mas eu não compraria uma Mercedes-Benz para dar aqui no meu bairro. Não. Eu ando de Mercedes no coletivo. É Mercedes para lá e para cá. E mesmo assim sou assaltado, ora pois. Então, o nosso coração está muito preso a isso. Aí, aquilo que eu falava da bênção. A gente recebe um bem e diz: olha que bênção eu recebi. Espera aí, querido. Como é que é bênção se isso é passageiro? Sabe o que é verdadeira bênção? É Deus ter entregue para você, não fazendo aqui nenhuma alusão a profecias, etc. Mas quando você aceita Cristo no teu coração, ou pede para Ele te aceitar, passa pelas águas do batismo e diz: a partir de agora eu vou ficar firme na presença do Senhor, aí eu vou brincar com os meus irmãos pentecostais. E Deus te dá uma chave. Te gosta disso, né? Esse que vende uma chave. Para que é essa chave? É a chave da porta do céu. Se você cuidar da tua salvação, isso é bênção, porque isso vai abrir a porta do céu para todos, sempre, eternamente, que todos digam amém, louvado seja o Senhor. Isso sim é bênção, irmãos. É saber que a morte vai chegar para mim, para todos, para qualquer um, mas eu sei para onde eu vou. E enquanto muitos estão ainda acumulando, fazendo, roubando, juntando, quantos celeiros terão que ser construídos, irmãos? Quanta maldade há nesse mundo, porque esquecem-se da verdade, porque nós somos muito fracos, passageiros, rápido, tudo muito rápido. Eu vi esses dias o vídeo, falei pela manhã, né? O motoqueiro que abusou lá do automóvel e tomou uma fechada, e o carona dizendo: oh, deixa pra lá. Ele não, foi tirar farinha com o motorista. No final era um carro cheio de bandidos. Ele mandou o carro encostar, todo poderoso: encosta aí! O motoqueiro: encosta aí! O carro todo escuro, irmãos, olha que loucura. Os homens saíram já. Sabe o que aconteceu com ele? Ele se deparou com a morte. Então no vídeo mostra ele
Calma aí, amigo, calma aí, tudo bem, tudo em paz, calma aí. Não, tá limpo, não, deixa quieto. Cheio de gíria, cheio de paz e amor, que era para ter praticado antes. Diante da morte, nós reconhecemos o quanto somos fracos. Diante de uma arma, diante de uma faca, diante de uma violência de tal modo, nós lembramos que somos muito passageiros. E lamentavelmente foi o último dia, porque no vídeo mostra o bandido matando ele. E olha que demorou, porque o bandido foi incomodado. Ele foi com a moto atrás em muitas ruas para fazer ele parar. Terrível, irmãos. Se Jesus tivesse dito, quando ele subiu na moto pela manhã, saiu de casa, beijou talvez a esposa, falou, eu vou trabalhar. Jesus tivesse dito, viva direitinho, porque hoje é o último dia. Ele não ia nem sair de casa. Esposa, faz aquela comidinha gostosa, vamos comemorar. Comemorar o quê? Nada, vamos comemorar. Mas a gente esquece. E aí o salmista está tentando nos fazer lembrar. A última verdade, versículo 7. E eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. A última verdade é: só Jesus é a nossa esperança. Louvado seja Deus. Pai e mãe podem nos desamparar. Os homens vão nos trair. O amigo, disse Jesus, levantou o calcanhar contra ele. Os salvos são ricos em dizer que todos podem ser abandonados, mas o Senhor jamais nos desamparará. Quero encerrar lendo o Salmo 27. Se você puder, fique de pé com a sua Bíblia, irmãos, nós estamos já concluindo. Salmo 27, versículo 7, é atribuído também a Davi. Então ele diz, verso 7, ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio, não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor. Tem bom ânimo. Fortifique-se o teu coração e espera, pois, pelo Senhor. Louvado seja Deus.